Deus abençoe todo mundo. Então, o Rotinha convidou e eu fico feliz, porque não no sentido de achar competência para falar sobre o assunto de uma maneira ampla, mas como uma troca de experiência mesmo, né? Para a gente entender. Eu ia montar umas coisas, mas tive vários problemas, eu vou falar tipo 20 minutos e a gente abre um debate, certo? Um primeiro aspecto que a gente precisa entender é que há uma grande confusão na cabeça das pessoas em saber separar, saber codificar as funções em um processo de produção. Nós vamos falar hoje sobre um processo completo de produção. Não necessariamente ele precisa acontecer dessa forma ou ele acontece dessa forma. Eu vou tratar na aula de hoje de um assunto, de certa forma, polêmico também, numa segunda etapa. Mas na primeira etapa, vamos falar das partes mais técnicas e burocráticas, certo? E qual é a grande dúvida? Você perguntar, o que é um produtor executivo? O que é um produtor musical? Qual a diferença de um produtor musical para um diretor musical? Qual o papel do produtor musical no projeto? E qual a diferença entre ele e o diretor? Isso aí, certo? Quais são os elementos envolvidos num processo de produção de um disco e no processo de produção de um show? Certo? Então, qual é a ideia da gente trazer aqui? O mais alto crivo, entendendo que nem sempre as coisas acontecem dessa forma, certo? Mas que elas existem nos processos profissionais, essas coisas existem, e a gente sair discutindo. Então, isso que eu estou falando aqui, existem várias discussões controversas, tá? Então, eu vou falar da maneira com que eu entendo e compilei. Certo? Mas existem vários autores tratando disso de forma diferente. Então, o processo de qualquer produção, certo? Ele tem o seu início no produtor executivo. O próprio nome já está falando. É quem irá cuidar da execução desse projeto, certo? Ele está muito ligado à parte financeira do projeto. É o aspecto mais seco da produção. Numa produção independente, o produtor executivo é quem paga o disco. Então, eu vou usar uns termos para ficar fácil o entendimento. Mas não é só isso. Ele é quem cuida da viabilização do projeto, certo? Ou seja, sem recursos é impossível haver projeto. Então, o executor é essa figura. Ele precisa entender de música? Não. Nós temos várias empresas que são produtoras executivas que trabalham em outra área e acabam sendo o produtor executivo. Por quê? Porque querem a sua marca vinculada àquele projeto artístico, certo? Então, eu posso ser uma montadora de veículos e ser o produtor executivo de um show. Eu posso ser uma montadora de TV, um Samsung, e ser o produtor executivo de um disco, certo? Mas você acha que é necessário? Geralmente vai haver algum vínculo. Certo? Geralmente vai haver algum... Veja, eu estou num processo muito amplo, tá? A gente vai categorizando. O próprio artista, por exemplo, Marisa Monte é a produtora executiva da sua obra. Se você olhar os discos dela, ela mesmo com gravadora, ela interfere no processo de execução. O produtor executivo pode ser alguém que vai providenciar o captador de recursos. Ou seja, ele não está indo lá, mas faz parte da produção executiva delegar a equipe nesse sentido. Então, ele não necessariamente é o cara que vai lá, mas ele pode ser, entendeu? Esses elementos. A gente vai ver, inclusive, que em vários projetos, uma mesma pessoa ocupa vários espaços desses, certo? Saindo daí, produtor musical, certo? Qual o papel do produtor musical? É a figura que irá cuidar do produto em si. Seja esse produto um show, seja esse produto um álbum. Certo? Então, ele precisa entender de música? Não necessariamente. Nós temos produtores famosos, né, no mundo inteiro. Quem já ouviu falar em Quincy Jones? Né? Vários caras, Sérgio Mota, um bocado de cara que não necessariamente são da ativa da música, mas são grandes produtores. Os caras que produziram. Então, qual é o papel do produtor na mão na massa? Ele é o centro, certo?
em que todas as áreas se vinculam. Acima dele está o produtor executivo. A produção executiva ela é muito burocrática. Ela é o cara de pegar o contato dos músicos, pagar a músico, pegar os dados. A gente vai falar disso quando chega nos projetos de incentivo de cultura, né? Então, o produtor musical, ele é o elo do projeto, certo? Eu vou parar um pouco de falar nele para falar nos outros elementos e voltar para ele, certo? Então, abaixo do produtor musical, a primeira figura que ele procura é o diretor musical, certo? Quem é o diretor musical? A pessoa que seja capaz de fazer o projeto soar, certo? Ele não é responsável por promover o projeto, ele não é responsável por nada, tudo isso a gente vai voltar para essa figura do produtor musical. Ele é responsável para fazer o projeto soar. E onde é a área de atuação do diretor musical? A principal área de atuação dele é o estúdio de ensaio. A labuta de um diretor musical é fazer com que a coisa se resolva nos ensaios para serem captadas ou expostas. Captadas quando disco, expostas quando show. Certo? Então, qual é o trabalho dele? Onde é a área de atuação dele? A área de atuação de um diretor musical é o estúdio de ensaio. É ali onde ele vai pegar. O elo desse diretor musical, o elo direto dele é o arranjador. Certo? O arranjador é aquela pessoa que o produtor contrata para vestir a obra. Não, o produtor musical. O executivo ele fica aqui, gente, ó, ele fica na área burocrática da coisa, certo? A gente vai falar dos estereótipos para depois a gente simular a prática disso. Então, veja só, esse cara vai chamar um arranjador, ele vai receber a obra, às vezes essa obra vem num voz e violão, né? Aí diz, ó, aqui é minha música, aí você vai. Depois a gente vai poder debater com os exemplos, porque em cada uma dessas áreas eu já trabalhei, Elinho já trabalhou, e a gente tem essas atuações e as formas de lidar com isso, que elas são múltiplas. Se alguém tentar definir uma, está assumindo um risco muito grande. Porque a gente lida com arte, então não tem uma forma certa. Eu sou muito cri-cri em algumas coisas, totalmente aberto em outras, e aí a gente vai debatendo essas ideias aqui, certo? Então, veja só, a figura do arranjador lida com duas situações. Numa, ele é extremamente frio, recebe a obra, faz o arranjo, devolve a obra para o produtor. O produtor pega a obra e entrega ao diretor para ele fazer soar. Fiquem tranquilos que eu vou fazer a simulação disso tudo, certo? Porém, qual é a outra situação? É quando o arranjador pode opinar o músico. Aí é diferente. Porque se eu sei que eu vou escrever para um acordeon, é uma coisa. Mas se eu sei que eu vou escrever para Elinho gravar, é outra. Nem sempre o arranjador tem esse acesso. Então, existem essas duas situações, certo? Quando é uma obra com recursos que o próprio arranjador tem a liberdade de opinar, ele diz, ó, quem é o piano? Ó, essa música aqui eu queria que fosse fulano, essa música eu queria que fosse Beltrano, certo? Então, existem esses elementos. Depois do arranjador, vem as peças, que são os músicos, certo? As figuras que irão fazer aquele negócio acontecer na prática, certo? E as equipes de apoio disso, certo? Dentro dos estúdios, os engenheiros de áudio, certo? E os técnicos que operam lá. Fora do estúdio, a parte técnica, que são roads, que são toda a logística disso ali. Pronto, então de uma maneira bem rápida eu fiz como é que se diz? Esse resumo, né? Agora vamos simular isso, tá? Vamos simular. Alguém chega e diz assim, ó, poxa, eu estou com ideia de fazer um disco. O artista, né? E aí eu não tenho condições, não tem banda, ele não tem nada. Ele é um compositor. Estou com ideia de fazer o disco
e estou querendo uma parceria e tal, não sei o quê. Se é um cara que tem nome, um cara produz, ele vai atrás de um produtor para rachar isso com ele, certo? Então ele vai acha um produtor executivo, ele vai passar tantos por cento daquela obra, ou para uma gravadora, que aí a gravadora delega quem é esse. Isso é bem menos hoje no Brasil, né? Depois do final dos anos 90, as gravadoras começam a perder peso, as independentes começam a criar os artistas seus próprios selos, suas próprias editoras, e aí eles mesmos vão atrás. Mas vamos simular uma ideia de possibilidade aqui. Aí o cara achou. Aí eles agora dizem, a gente vai procurar um produtor musical. Chama o produtor musical, senta e explica o disco ao produtor musical. Olha, é um disco de bossa nova, é um disco instrumental, é um disco de frevo, é um disco de reggae, é o que for. É o produtor musical. E aí agora eles vão sentar o projeto ali. Olha, a gente quer um disco com tantas músicas. Essa é a conversa entre o executivo e o musical. Eu quero que esse disco tenha 10 minutos. Ah, por que não 12? Porque, pronto, esses assuntos não tem nada a ver com o arranjador, não tem nada a ver com o diretor musical, não tem nada a ver. É o arranjo do cerne, certo? É o nascedouro do disco. Ah, então, pronto. Eles batendo no martelo ali, ó, fechou o produtor musical. Beleza. O produtor musical agora vai fazer esse negócio acontecer. Então, qual é o primeiro passo dele? Delegar a equipe. Ele vai fechar uma equipe para o disco. Se ele tem competência, e isso é muito comum, ele mesmo vira diretor musical. Pode olhar aí nas capas do disco. Produção musical, Hélio Medeiros. Direção musical, Hélio Medeiros. Né? Isso é um acúmulo de coisas? Não, é porque pela logística o cara acha melhor ele fazer isso. Por quê? Qual é o trabalho da mão na massa? Primeiro, eu vi o perfil do disco. Poxa, esse disco é a cara de Gletz na bateria. Poxa, esse disco é a cara de Glauco na bateria. Essas 3 músicas é a cara de Gletz, mas essas 3 músicas é a cara de Glauco. Isso aqui é a cara de Dente, isso aqui é a cara de Guegué. Então, ele vai agora entrar em contato com esse cara. Ó, Guegué, ó, tenho 3 músicas para você gravar, tal, não sei o que, essa música aí. Eu estou recebendo os arranjos dia tal, beleza. E vai chamar o arranjador, que pode ser a mesma pessoa. Vocês estão entendendo? Que não é um acúmulo de demandas no sentido... Claro que vai gerar trabalho diferente, mas você pode verticalizar isso aí e o cara ficar. Então, qual é o primeiro passo? O conhecimento da obra e a vestidura disso aí, certo? Vai pegar, vai fazer os arranjos. Nesse processo, se ele é o arranjador, mas não é o produtor, ele vai dizer, ó, tá aqui os arranjos. Aí o produtor vai pegar e vai dizer, metais, bateria, acordeon, sax, tá. Aí vai agora contratar os músicos, certo? Com tudo isso pronto, a equipe é entregue ao diretor musical. Qual é o principal papel do diretor musical? Aí eu vou trazer agora para minha experiência, que cada um tem uma forma de trabalhar. Eu sou muito cri-cri em entender que o músico entendeu a música e não que o músico sabe executar a música. Acertar os acordes de uma música não quer dizer que você entendeu a música. Então, eu sou um cara que gosta de pouca música e muito ensaio. Certo? Então, qual é a minha fórmula? É muita repetição até que os músicos... Veja, eles vão tocar juntos. Então, até que se tenha um entendimento. Então, qual a técnica que eu uso? Todo mundo tem que saber a letra da música quando a música tiver letra. Então, eu quero que todo mundo cante. Então, a primeira coisa que eu faço é mandar as letras com os áudios e pedir para que todo mundo entre naquele universo. Depois, ensaio de 2 horas com apenas 2 músicas. Certo? Em 20 minutos entre uma música e outra, para você tomar um café, para você fazer um diálogo e sair de uma música para entrar em outra. Eu gosto quando o músico lê. Não por achar que o músico que lê é melhor do que o músico que não lê, mas é porque ele tem o poder do registro. Então, hoje, por exemplo, 2 coisas que eu gosto. No último show agora que eu dirigi da Adeildo, eu tinha um foco muito grande. Tá? Esse show novo da Adeildo houve uma ruptura de mais de década, que era o quê? Gletz como baterista e Elinho como tecladista e acordeonista, saindo do palco nesse show. Então, uma coisa que a gente toca junto há mais de 20 anos.
Então, às vezes, quando faz assim, a gente já meio que já é como os caras que jogam bola, né? Quando o cara corre para lá, ele já sabe, já sabe o que é que vai acontecer, né? Entrou uma figura massa, o baterista Gilson, e o primeiro trabalho era fazer com que ele entendesse que eu não queria ouvir Gledes, que eu queria ouvi-lo, certo? Mas que o passo para isso acontecer seria ele pegar a música como tinha sido gravada, para ele propor ele, certo? E aí, onde é que entra os detalhes? Aí a gente precisaria de uma estudo na prática, que também a gente pode outro dia tentar proporcionar. Mas é muito comum hoje o baterista ele entrar no universo da forma, mas ele não entender que não é aquele prato, que não é aquela caixa, que não é aquela intensidade. E isso quem mostra é o diretor. Ele chega com a música. Ele entendeu o que é o A, o que é o B, o que é o C, ele entendeu onde volta. Mas quem escolhe as peças e a forma, as intensidades é o diretor. Entendeu? Então, esse é o papel do diretor. Ele está ouvindo ali, o ideal é que todo mundo chegue pronto e que ele fique calado. Ele não interfere. O diretor, ele faz soar, ele não interfere. Ele não muda a ideia. Ele recebe e faz aquilo soar. Mas é muito comum, o guitarrista está tocando aqui e está fora do quantize, por exemplo. A música está descinada e o cara está em semicocheia. Ele é quem vai chamar a atenção para isso. Um regente de coral é um diretor. É um diretor.